Vamos para mais um problema envolvendo a pesquisa operacional, no que tange a modelagem matemática, ali, a representação gráfica, no caso de fabricação de cintos. Então a gente tem uma empresa que tem atualmente dois tipos de cinto no portfólio. Tem um cinto que é o modelo C1, melhor qualidade, requer o dobro do tempo do C2, né? E tem mais essa afirmação do tempo, né? Um leva o dobro do tempo do outro. Se por acaso, né, todos os cintos fossem produzidos no modelo C2, a empresa produziria 1000 unidades. Se fosse tudo do C2, né, ou seja, se fossem 0 unidades do C1 por dia. Então, uma relação de tempo e produtividade entre os cintos. A disponibilidade de couro, então, da nossa matéria-prima, permite 800 cintos de ambos por dia. Os cintos empregam fivelas também, né? Cuja o custo diário é de 400 para C1 e 700 para C2. Os lucros são de R$ 4,00 para C1 e R$ 3,00 para C2. Então a gente precisa representar matematicamente e achar o ponto ótimo caso ele exista, né? Vamos lá. Então, a gente quer descobrir o X1, que é a quantidade de cintos do tipo C1 a produzir, né? E a gente quer saber o X2, quantidade de cintos do C2 a se produzir também, né? C2. A gente quer maximizar o nosso lucro, então. Para maximizar, a gente sabe que é R$ 4,00, né? O lucro para o cinto 1, X1, e R$ 3,00 para o cinto 2, X2. Agora a gente passa para as restrições que estão sujeitas a. Né? A gente tem algumas situações aqui, né? Uma delas é o tempo, então a quantidade que a gente consegue produzir em relação ao tempo. A disponibilidade de couro da nossa matéria-prima e a quantidade de fivelas. Então vamos lá. Primeira questão em relação à produção, né? Ao tempo ali. Então, o C1 ele é de melhor qualidade, ele requer o dobro do tempo do C2. 2x1 mais x2. E aqui ele menciona para a gente, se a gente produzisse só o C2, a gente conseguiria produzir 1000 unidades. Então, menor ou igual a 1000. O que isso significa? Que se a gente não produzir nenhum do cinto 1, a gente consegue produzir 1000 do cinto 2, né? Considerando apenas essa restrição do tempo de produção ali. A outra situação tem a ver com o couro, a disponibilidade de couro, né? Então a gente tem como informação ali que permite 800 cintos de ambos. Então a gente consegue produzir no máximo 800 cintos de ambos, considerando essa restrição. E tem das fivelas também, né? Então tem da fivela, que são duas restrições aqui, fivela 1 e fivela 2. Uma menciona aqui que os cintos empregam fivelas diferentes, né? 400 para C1 que a gente tem, então X1 pode ser menor ou igual a 400 e X2 menor ou igual a 700, que são 700 ali. Além disso, aqui embaixo a gente coloca, né, vou colocar aqui do lado, a não negatividade. Agora a gente vai determinar os pontos para criar as retas. Então vamos para os pontos, né, para cada uma das restrições. Então 2x1 mais x2 é igual a 1000. Lembrando novamente que a gente precisa de 2 pontos para determinar a reta. A gente coloca 0 e 0 só, apenas para a gente saber o ponto que ela está cruzando nos eixos ali, né? Se x1 é 0, x2 vai ser 1000. E se x2 é 0, 2x1 é igual a 1000, então aqui vai ser 500. Próximo, x1 mais x2 é igual a 800. Então, aqui fica mais fácil, né? Não precisa fazer nenhuma conta, nenhuma divisão. Se x1 é 0, x2 é 800. Se x2 é 0, x1 é igual a 800.
No último caso, a gente tem que x1 é igual a 400, então é uma reta paralela a x2 que passa no ponto 400 do x1. Além disso, a gente tem que sempre lembrar, né, que a gente tem que vir para a função objetivo. No lugar do zmax, a gente coloca algum valor, pode ser múltiplo dos números das constantes que estão do outro lado. Vou colocar 12, por exemplo, né? 2x1, 3x2. Então aqui a gente consegue terminar o ponto E e o ponto F também na mesma situação, onde que ele cruza nos eixos. Poderia ser outro valor no lugar de zero? Poderia. É só para a gente saber exatamente onde que ele cruza para ficar mais fácil para a gente traçar a nossa reta, né? Se x1 é 0, fica 12 igual a 3x2. Então a gente tem a divisão por 3, né? 12 dividido por 3 dá 4. E se x2 é 0, a gente tem 4x1 igual a 12, x1 é igual a 3. Com base nisso, a gente cria o nosso gráfico para verificar se tem uma solução ótima. Então vamos lá. Traçamos os eixos x1 e x2, colocamos as restrições, respeitando o sinal da restrição, ou seja, pintando o sinal ao contrário, onde a gente não tem a possível solução. Então colocamos eles. E por último a gente desenha a reta relacionada à função objetivo, desliza ela paralela até ela encostar ao ponto mais extremo dessa região branca, que é onde estão as soluções ótimas. Esse ponto é 200, 260, e a nossa solução, inserindo esses valores no lugar da função objetivo, seria um lucro máximo de R$ 2.600 por dia. A gente se vê numa próxima.